Olá, caros alunos, iniciar mais um encontro com a história. Tá. No primeiro momento a gente vimos como foi criado, foi desenvolvido, né, o Egito Antigo, através do Rio Nilo, né, que deu vida ao Egito Antigo, né. Vimos também a divisão terrena, mas depois chegou uma unificação e criou esse grande império egípcio. E agora a gente vai ver a vida e a morte no Egito Antigo. Como seria essa religião egípcia? Que é isso que a gente vai entender, né? Como seria como foi a religião egípcia, né? Para a gente entender um pouco, né? Sobre esse papel da religião egípcia do antigos egípcios, como eles mumificavam os mortos, que é importante. A partir daí, o faraó e os deuses egípcios. No Egito dos faraós, a religião estava presente em todos os momentos da vida. Cada cidade, cada vila, cada lar cultuava divindades específicas. Mas havia também deuses e deusas cultuados em todo o Egito. De tempo em tempo, os deuses relacionados à dinastia do faraó poderia chegar a ser uma divindade de todo o território, pois, afinal de contas, o faraó também era um escolhido dos deuses. Por que chove tanto em alguns meses? Por que há o dia e a noite? Por que a lua muda de fase? Questões como essa hoje é respondida e explicada pela ciência. No Egito Antigo tinha resposta religiosa. O deus Apim, por exemplo, era uma divindade que trazia inundações e cobria a terra com humus fertilizantes. Já o Sol era representado por diversas divindades. O deus Ram, também conhecido como Amor-Ram, era o principal e mais conhecido. Horus, com o corpo de homem e face de falcão, representava o dia. As esfinge, com um corpo de felino e cabeça humana, também era representação das divindades solares. A lua era representada pelo deus Ar, e a noite pela deusa Nut. Os deuses também simbolizavam as qualidades humanas. A deusa Íris, por exemplo, representava a boa esposa e mãe que cuidava bem do seu filho, que era o deus Horus. E a deusa Atron representava por uma mulher com chifre ou cabeça de vaca que tinha a capacidade de trazer prosperidade e felicidade ao Egito. Então aí foi os deuses que representavam e era cultuado pelos egípcios, que trazia boa paz a seu império. Dando ainda continuidade a essa religião egípcia, a gente vai ver um pouco sobre a crença na vida após a morte, o mundo dos mortos. Como foi esse mundo dos mortos para a gente entender? A crença na vida após a morte era o que? Um ponto central da religião do Antigo Egito. Na visão do mundo, os egípcios havia uma relação que dava continuidade entre a vida terrena e aqueles que chamava de mundo inferior. A vida para eles era vista como uma caminhada, ou seja, no momento da morte física, o coração parava e essa caminhada era interrompida. Por isso que era necessário preparar o morto para retomar, após a morte, e o caminho iniciado no mundo terreno. Mas como eles preparavam essa volta desse morto, né? Bora ver. O preparo do morto para renascer no mundo inferior envolvia várias práticas funerárias que tinha como centro do ritual da mumificação, que está bem aí. O que significa essa mumificação? Isso eu preparo. Os rituais funerários de preparação da múmia ao enterro da tumba tinha como função eliminar o corpo de todas as causas, ou seja, as corrupções, podridão, e criava um novo corpo purificado para trilhar no caminho da eternidade. E aí que vem o processo da mumificação, que era importante para trazer esse morto novamente, né, como um novo ser humano, né, que ele podia criar. O processo é o seguinte: o primeiro é que os órgãos internos do corpo eram removidos para serem guardados em uma vasilha. O segundo, né, o segundo processo é que o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preservar o cadáver. O terceiro, passando 60 dias, o corpo era o que? Preenchido com óleo e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. E o quarto, por fim, o corpo era envolvido em uma faixa de linho, colocando num sacógrafo e enterrado. Assim, ele estava realmente se preparando para se retornar essa alma purificada em uma nova vida.
Com isso, né, antes de a gente falar um pouco sobre a escrita egípcia, eu tenho que falar para vocês o livro dos mortos. Né? Esse livro dos mortos é o seguinte, era uma passagem de coração. O livro dos mortos era uma coletânea orações, cânticos religiosos que serviria para guiar o falecido em sua viagem pelo mundo inferior. No início, no Novo Império, aproximadamente 1570 a.C., os textos eram escritos nas paredes das tumbas. Com o tempo, eles começaram a ser copiados em papiros ou em faixa de linho e colocados no caixão que acompanharia o morto. Segundo, a tradição egípcia, quando uma pessoa morria, a alma se separava do corpo e o reencontrava antes de apresentar-se ao tribunal de Osíris, esposa de Íris, e o rei do mundo dos mortos. Rei do mundo dos mortos. No tribunal ocorreu o seguinte: essa passagem de coração que lhes falo é na presença do deus Anubis. O coração do morto era colocado em uma balança que tinha como contrapeso a Mate. Mate era o quê? A deusa da verdade e da justiça, geralmente representada pelo quê? Por uma pluma. Se o coração desse morto pesasse mais que a Mate, que era uma pluma, ocorreria a segunda morte dele, daquela pessoa, que seria o quê? Esquecido para sempre. Se o peso do coração fosse menor, igual, né, a pluma, que significa mate, o morto poderia continuar sua caminhada no mundo inferior e poderia retornar. Isso que era realmente, né, os livros dos mortos na passagem do coração. Dando continuidade, vamos ver a escrita egípcia. Como foi esse desenvolvimento, né, dessa escrita egípcia? Primeiro, a escrita dos sábios e da escrita do cotidiano. A primeira forma de escrita egípcia foi a hieroglifos, né? Aproximadamente 3.300 a.C., deu início à era pictográfica, isto é, representava objetos por meio de desenhos. Com o tempo, essa escrita passou a ser realmente, né, ao mesmo tempo, ideográfica. Está bem aí para vocês, contando sinais, representando ideias e depois chegou a escrita fonética, que os sinais eram representados por sons e fala. Foi o surgimento, né, do hieroglífico e divisão dela pelas escritas bem aí. O uso do Estado egípcio, como foi? Né? Após a escrita hierática se desenvolveu posteriormente. Era uma escrita hieroglífica simplificada usada para registrar a questão cotidiana dos egípcios. Mas a escrita demótica, ou escrita popular chamada, ela apareceu por volta de 700 a.C. Era uma escrita mais simples que servia também para escrever cartas e fazer contas e registro. Também desse uso do Estado egípcio, saber ler e escrever no Egito antigo era indispensável ao indivíduo que quisesse seguir uma carreira de funcionário do faraó, ser sacerdote do templo ou mesmo general de um exército. Com o passar dos anos, o fim da realeza faraônica, os hieroglíficos caíram em desuso, ou seja, foi esquecido. Nem mesmo os egípcios compreendiam realmente aqueles sinais. A partir daí, a descoberta da pedra Rosetta em 1799. Então, em 1799, o grupo de soldados franceses descobriu uma cidade de Rosetta, no Egito, a uma pedra com inscrições hieroglifos demótica e grega. Olha bem, a tradição, as inscrições em grego e demótico, os pesquisadores concluíram que se tratava de um mesmo documento escrito em duas línguas. Próximo passo era descobrir a relação entre os hieroglifos e os caracteres gregos e demóticos. O trabalho dessa tradução mais bem sucedida foi da linguística francesa de Jean-François, né, Champollion, grande conhecedor da cultura egípcia. Graças aos estudos do físico e egiptólogo britânico Thomas Young, né, Champollion reconheceu o nome do faraó egípcio, né, que Ptolomeu, comparando a posição dele na escrita hieroglífica e nas escritas demótica e na grega. A descoberta
decifrou uma história de milhares de anos, terminando assim a vida e a morte e a religião egípcia e a escrita. Toda a formação, né, desses conhecimentos bem tradicionais que deu forma, corpo e alma ao Império Egípcio. Então, até a próxima. Terminamos com essa grande palavra bem aí, respeito.